Bem, amigos vascaínos e vascaínas do Brasil e do mundo, eu sou Fernando Rezende e falo mais uma vez aqui de Angra dos Reis, Rio de Janeiro, para mais um vídeo do nosso canal Vascaínos em Ação. E hoje um vídeo diferente. Vamos falar de história, de cultura e de tradição. Você vai saber 8 curiosidades incríveis sobre a construção de São Januário que você não sabia. Inclusive, a 8ª curiosidade é bem provável que você nunca tinha ouvido falar nela. Então, vamos falar sobre as curiosidades que envolvem o nosso estádio de São Januário, o lendário Caldeirão Vascaíno. Você sabia que São Januário não é apenas um estádio? Não é apenas um estádio. É um ato de resistência, como está escrito, né? Ele é motivo de orgulho e identidade vascaína. Pouca gente conhece o que aconteceu nos bastidores da construção desse templo do futebol brasileiro. Hoje, aqui no Vascaínos em Ação, eu vou te contar 8 curiosidades sobre a construção de São Januário que você provavelmente nunca ouviu falar. Se você é vascaíno de verdade, já deixa o like aqui, se inscreve no canal, aciona o sininho das notificações e vem comigo nessa viagem pela nossa história. Depois da vinheta, vamos falar sobre tudo isso. Não sai daí não, porque a 8ª curiosidade, lá no final do vídeo, você certamente nunca ouviu falar. Vamos para a vinheta e já já a gente volta. Vamos lá, curiosidade número 1. A primeira coisa que você não sabia aliás, é uma pergunta que eu vou fazer. Qual foi a construtora que construiu São Januário? Você sabe? Não, né? Porque não foi construído por nenhuma construtora. Quem construiu São Januário foram vascaínos, foram pessoas simples, pessoas ricas, pessoas pobres, negros, brancos, todo tipo de torcedores vascaínos que se juntaram, unindo em uma corrente e construíram São Januário. Inclusive, eram pessoas até os desempregados, aqueles que trabalhavam, iam para lá na hora do almoço, iam depois do expediente, fazia, olha, até fila para as pessoas chegarem, darem o seu nome e trabalharem voluntariamente na construção do estádio. Olha que coisa bonita. E o Vasco oferecia apenas água e alimento para quem trabalhasse lá. Isso é bonito, isso é história. Isso é a segunda curiosidade sobre a construção do Vasco. Você sabia que o Vasco quase faliu quando começou a construir São Januário? Porque o Vasco já tinha poucos recursos, não era ajudado pelo poder público, era um time, um clube tido como o clube dos pobres, dos oprimidos, e não tinha tanto recurso. E como tinha que, mesmo sendo trabalhadores voluntários, o Vasco tinha que gastar dinheiro com alimento e com transporte desses voluntários. E isso estava custando muito dinheiro. E por pouco, a obra quase não foi encerrada logo no seu início, porque o Vasco teve uma crise financeira muito grande. Mas com união, força e participação, conseguiu desfazer esse problema e a obra continuou até o seu final. Olha que bonito. Isso é tradição, isso é história, isso é Vasco. E antes de falar da terceira curiosidade sobre a construção do Vasco da Gama, fica ligado aí, não sai daí não, porque a 8ª curiosidade você com certeza não sabia e vai te surpreender, eu tenho certeza disso. Então, espera até a 8ª curiosidade. Não esquece, já vai aí dando joinha no nosso vídeo, dá um like, se inscreve no canal Vascaínos em Ação. Vamos lá, e a terceira curiosidade é sobre material. Qual foi o material que o Vasco utilizou e onde o Vasco comprou todo esse material? Aí que está a curiosidade. O Vasco não gastou para comprar nada. O material utilizado foi material doado pela torcida, pelos integrantes da sociedade, pelos vascaínos e até material de sobras de obras, obra particular, grandes obras, pequenas obras, aquele torcedor que construiu um muro em casa e sobrou um saco de cimento, sobrou 20 tijolos. Esse povo, esse vascaíno, é que levava o que sobrava de suas obras, botava num caminhãozinho, numa charrete, botava nas costas e ia doar para a construção de São Januário. Então, o Vasco praticamente não usou
quase nada, não gastou quase nada de dinheiro, porque o material foi material reciclado e material que sobrava de outras obras. Olha que corrente bacana, só vascaíno mesmo, né? Isso é Vasco, isso é história, isso é tradição. E a quarta curiosidade sobre a construção de São Januário é sobre o modelo, sobre a arquitetura, o desenho. De onde veio esse desenho? Por que aquela fachada bonita? De onde veio essa inspiração? Vou te falar agora de onde veio, mas não esquece, dá logo o joinha aí. Gente, o estilo, o tipo de estádio, a fachada, a entrada, né, o entorno, toda essa arquitetura foi inspirada em alguns estádios da Europa, principalmente o Luís II de Mônaco e esse estádio da Itália, que foi inaugurado em 1907, que é a casa do time do clube Como da Itália. Esses dois estádios foram fonte de inspiração para a construção do nosso Caldeirão. Então, o estilo é um estilo que na época não era utilizado no Brasil, era um estilo histórico de alguns estádios, tanto de Portugal quanto do restante da Europa. Por isso que ele é tão lindo, o nosso Caldeirão. Isso é Vasco, isso é história, isso é tradição. E vamos agora para a quinta curiosidade sobre São Januário, que você também tem certeza que não sabia. A quinta curiosidade vai deixar você surpreso também, mas não esquece. A oitava, a última curiosidade, eu tenho certeza que você nunca ouviu falar. Mas vamos lá. A quinta curiosidade sobre a construção de São Januário. Você sabia que durante a construção e já quase na finalização, foi verificado que São Januário ficou maior do que tinha sido desenhado e projetado, e as dimensões ficaram maiores e ficou diferente daquilo que o projeto dizia. E isso quase acarretou o embargo da obra. Inclusive, algumas correntes políticas da época chegaram a sugerir a demolição de São Januário antes mesmo da sua inauguração. Então, por pouco, foi uma pressão popular, uma pressão do povo que fez com que o acabamento final, o resultado final da obra fosse aprovado. Mas, por ter ficado maior do que o previsto e com um modelo diferente do projeto, por pouco, São Januário não foi demolido antes da sua inauguração. Quanta história, hein? Quanta tradição. Isso é história. Isso é Vasco. Isso é tradição. Vamos lá para a sexta curiosidade sobre a construção de São Januário. Já está chegando na oitava, hein? Falta duas. E a oitava vai te surpreender. Você sabe por que o Vasco construiu o estádio de São Januário? Qual foi o motivo? Vamos lá. Na época em que o Vasco era o único clube que tinha no seu elenco negros, pobres e operários, o Vasco começou a ser excluído de alguns torneios e competições, tanto dentro do estado do Rio de Janeiro como fora, em outros estados. Então, quando o Vasco viu que ele não era chamado pelo fato da burguesia na época não aceitar isso, que tivessem negros, pobres e operários no time, o Vasco decidiu, e uma frase ficou muito famosa na época: já que não nos querem no espaço de vocês, vamos fazer o nosso. E por isso que o Vasco construiu um estádio, que não foi apenas um estádio, foi o maior estádio da América Latina, chamou a atenção do mundo todo, e todo mundo queria, quando vinha ao Rio de Janeiro, times de outros lugares queriam jogar em São Januário. E não teve jeito, a pressão popular foi muito grande e tornou-se o maior estádio do Brasil e da América Latina. E não teve jeito, eles tiveram que vir e se render às belezas e ao poder da torcida vascaína, nessa força tão linda que se chama São Januário. Isso é Vasco, isso é história, isso é tradição. Vamos lá, gente, para a sétima curiosidade. Falta uma para você conhecer a oitava curiosidade, que eu tenho certeza que você não sabia, mas daqui a pouco você vai ficar sabendo, porque eu vou falar aqui. A sétima curiosidade é sobre o nome. Por que o nome São Januário? Você sabe? É alguma igreja que tinha perto de São Januário? Por que esse nome? Estádio de São Januário. Simples.
porque a colina histórica lá na época, aquela colina que, né, que tem ali ao lado do estádio, era chamada de Colina de São Januário. Né? Por isso, o estádio passou a se chamar São Januário, o gigante da colina. Né? Até tem um termo, vou subir a colina para ver meu amor, vou lá. Esse termo, subir a colina, não é apenas algo de algo físico. Subir a colina. Não. Esse subir a colina tem a ver com se esforçar, ter força para subir, a visão de cima e o símbolo da conquista. Subir a colina é muito além do que uma simples frase. É um sentimento que todo vascaíno tem. Lindo, é? Isso é Vasco, isso é história e isso é tradição. Vascaínos e vascaínas, chegamos na 8ª curiosidade sobre São Januário que você não sabia. Mas antes de falar essa 8ª curiosidade, eu peço mais uma vez, se você está gostando do nosso vídeo, olha, eu peço desculpas, não estou acostumado a fazer vídeos assim, vídeos didáticos de história, mas mesmo assim, humildemente eu peço aí que você se inscreva no canal, acione o sininho das notificações, porque sempre vai ter curiosidade, história, cultura sobre o Vasco da Gama aqui no nosso canal. Então eu peço, dá um joinha aí, comenta se você gostou, se você não gostou, diz aí a cidade de onde você está falando, o estado, diz aí, comenta alguma coisa, manda um abraço, que no próximo vídeo eu mando um salve aí para você. E não se esquece, hein? Se inscreve no canal e aciona o sininho das notificações. E a 8ª curiosidade sobre o Vasco da Gama, que até eu, quando descobri, fiquei surpreso, é que nas décadas de 30 e 40, o estádio de São Januário foi palco de um desfile das escolas de samba do grupo principal do Rio de Janeiro. Servia como sendo uma Marquês de Sapucaí. Vários anos, escolas como Mangueira, Portela, Salgueiro, Unidos da Tijuca, desfilaram em São Januário. O desfile foi feito lá, parece que em 4 ou 5 oportunidades, porque tinha estrutura de banheiro, estrutura de segurança para a plateia, enfim. Então, na década de 30 e 40, alguns desfiles eram realizados no estádio de São Januário, as escolas de samba do Grupo A. Inclusive, em 1945, a Portela foi campeã do Carnaval Carioca, desfilando em São Januário. São coisas que a mídia não te fala, mas que a história faz parte dos escritos históricos do Vasco e de São Januário. Olha que legal! Eu tenho certeza que você não sabia dessa curiosidade. Gente, depois de conhecer todas essas curiosidades aí, dá para entender por que o estádio de São Januário não é só concreto, não é só cimento, não é só tijolo. É muito mais do que isso. É tradição, é orgulho, é luta, é resistência. E se você é vascaíno, tenha esse orgulho do seu estádio, do nosso estádio, porque tem muita gente aí que tem dinheiro e pode comprar estádio, mais cedo ou mais tarde eles vão comprar um estádio ou outro, não tem problema nenhum, mas história, cultura e tradição de luta e de conquista, isso não tem dinheiro que compre. Só se voltasse o tempo, mas o tempo não volta. E essa história no futebol brasileiro de luta, resistência contra o preconceito, resistência contra as classes menos favorecidas, somente o Vasco tem. E se vocês não sabem, foi um dos motivos que o Dimitri Payet veio jogar no Vasco. Por ser negro, ele se viu muito identificado com a história do Vasco. Então, já comenta aí qual dessas curiosidades você sabia, conhecia, qual que você não conhecia. E não esquece, se inscreve aí no nosso canal Vascaínos em Ação, porque aqui sempre vai ter história, sempre vai ter cultura e sempre vai ter tradição. Saudações vascaínas e até o próximo vídeo. Fui, galera!